Hoje você vai aprender a fazer o melhor sabão em pó da sua vida. Mas antes, já curta o vídeo aqui, que isso ajuda muito o canal a crescer, compartilhe com seus amigos e se você não for inscrito, já se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novas receitas. Então vamos para a receita. Bom, para começar a nossa receita, vamos pegar o ralo em uma bacia grande. Vamos ralar 5 barras de sabão glicerinado. Eu recomendo que vocês usem esse IP. Não estou fazendo propaganda, mas ele é o mais sequinho que eu encontrei. Já tentei fazer com outros sabões, mas não deu certo. O sabão glicerinado ele tem que ser o mais seco possível, o mais duro possível. Esse vai dar certo, porque o IP ele é durinho, então é um que vai dar certo sim e não vai perder a cor na hora de fazer o sabão em pó. Bom, estou ralando aqui a barra, vou adiantar aqui um pouco o vídeo para vocês não perderem tempo aqui enquanto eu ralo esse sabão. Já ralei todo o meu sabão, as 5 barras, agora nós vamos ralar também um sabonete Lux desse branco. Eu recomendo que vocês utilizem ele, porque em todas as receitas que eu coloco sabonete dentro dos meus sabões, eu uso sempre esse Lux branco e dá sempre super certo, fica muito bom. Uma observação aqui com vocês: quando vocês forem comprar o sabão glicerinado desse azul, vocês comprem a embalagem que já vem 5. Eu comprei destacado 5 porque não tinha do azul. Também não tem problema você fazer do verde ou do neutro, tanto faz. Eu só queria fazer o azul mesmo para vocês, para ficar parecido com a cor do sabão em pó. Mas vai ser sabão em pó do mesmo jeito, da cor que você quiser. Se você quiser achar um sabão glicerinado vermelho, vai ficar um sabão em pó vermelho e vai ser a mesma coisa. Por isso eu recomendo que vocês comprem a embalagem com 5, que sai mais barato. Eu gastei mais um pouquinho porque eu tive que comprar separadamente, porque não tinha do azul, fechado com 5. Ele já está bem ralado e vamos misturar bem com o branco, tá? Vocês misturem tudo para esse sabonete ele não grudar um no outro, porque o sabonete ele é um pouquinho mais macio do que o sabão glicerinado. Então se ele ficar muito junto, vai demorar mais para secar. Agora, vou pegar esse Vanish branco mais branco. Vamos fazer a mesma coisa, vamos ralar. Você encontra esse Vanish no mercado, gente. Qualquer mercado você encontra essa barrinha de Vanish. Esse sabão em pó que eu tô passando aqui hoje para vocês, ele é recomendado mais para roupa branca. Porque não vale a pena você gastar um valor praticamente igual de um sabão em pó para usar esse sabão em roupa normal, assim, roupa colorida, que você não vê a diferença. É bom você usar ele em roupa branca, porque você vai ver como ele é potente. Ele limpa muito bem. Deixa tudo branco, branco, branco. Pensa num sabão em pó bom, é esse aqui, tá? Olha, já ralei a barra do Vanish. Agora eu vou levar ele para a bacia, vou misturar e nós vamos para a próxima etapa. Lembrando a vocês, se vocês não quiserem usar esse Vanish, vocês podem usar uma barra de sabão de coco, que também funciona muito bem. Ou se você quiser colocar o Vanish e a barra de coco, também pode, porque vai potencializar mais ainda o seu sabão, tá? Vai na preferência de cada um. Agora vamos levar ele para secar. Você vai tirar um dia com sol muito bom aí, onde você mora. Vai pegar um saco plástico. Eu estou usando um preto, porque o preto retém mais o calor, então vai ajudar na secagem desse nosso sabão. Vou colocar ele todo em cima desse saco plástico, vou espalhar e vou deixar ele secar aí por 3, 4 horas até ele ficar bem seco. Como você vai saber que ele estiver bem seco? De 1 em 1 hora você vai lá e mistura ele para ver como é que tá. Quando ele estiver seco, esfarelando na mão, é porque já está bem sequinho. Aí sim, você pega ele e vai para a próxima etapa. Mas antes, você vai se certificar que ele esteja todo seco, porque às vezes, por cima tá seco e por baixo dele ainda tá úmido. Então, é sempre bom, de 1 em 1 hora, você vai lá e mistura tudo muito bem para tirar esses de baixo e colocar em cima. Já sei que vocês vão me perguntar, Bernardo, posso colocar no forno? Não, gente, pelo amor de Deus. Nós queremos secar ele, a gente não quer derreter esse sabão.
E olha como é que ele fica, tá? Super sequinho, chega, ele tá bem durinho, nem gruda mais na mão. Agora nós vamos pegar o liquidificador e vamos bater tudo isso muito bem. Dica para vocês: se o seu liquidificador não for muito potente, você vai batendo aos poucos. Não coloca muita coisa, porque vai dificultar, pode estragar o seu liquidificador. Então vai batendo aos poucos até ele virar um pó. Olha a mágica que vai acontecer, gente. É impressionante como isso funciona. Eu adoro essa receita. Aqui em casa eu só uso esse sabão para lavar pano de prato branco, para lavar roupa branca, para tirar mancha difícil. Esse sabão é potente, então não utilize ele à toa. Ele é especial para você utilizar em roupas difíceis de limpar. Vocês podem reparar que eu estou dando umas sacudidas no liquidificador. Para quê? Para ajudar as partes que ainda estão em cima e para baixo e bater muito bem. Olha, gente, nessa hora eu recomendo que vocês botem uma máscara, porque sobe uma poeirinha desse sabão. Ou se você quiser, você vai batendo, espera a poeira baixar e abre o liquidificador. Mas eu acho que isso aí você vai perder muito tempo. Então coloque uma máscara para você não ficar espirrando à toa, tá? Porque essa poeirinha aí que sai do liquidificador coça o nariz, que é uma beleza. E olha, gente, como ficou ele batido, tá? Vocês podem ver que ele ainda tá meio grosseiro, mas isso fica para outra parte. Primeiro nós vamos bater tudo isso muito bem, que eu vou mostrar para vocês como nós vamos chegar na textura de sabão em pó. Aí tá na textura de sabão em pó, mas tá na textura daqueles sabões em pó que é mais baratinho, que ele os granulados dele é mais grosso. Então, não é isso que a gente quer, porque se a gente colocar um sabão em pó desse jeito numa máquina de lavar, pode estragar a máquina, porque vai lá pro fundo, tem máquina que retém lá no painel o sabão em pó. Então, quanto mais fino é o sabão em pó, mais fácil ele dissolve e não vai estragar a máquina, não estraga a roupa, entendeu? Agora eu vou pegar esse sabão todo e vamos peneirar ele muito bem. E o que nós vamos fazer com os granulados que ficar por cima? Nós vamos voltar ele para o liquidificador e vamos fazer o mesmo processo até ele ficar todo bem fino, gente, até que todo ele passe pela peneira, ok? Vou peneirar tudo aqui, vou voltar para o liquidificador, o que não passar pela peneira, vou peneirar novamente até ele ficar bem fininho e volto com vocês para mostrar como ficou. Bom, já peneirei tudo muito bem e olha como é que ele ficou, gente. Eu pesei aqui e me rendeu 1 kg de sabão em pó. Agora o que eu vou fazer? Vou passar ele para um saco, tá? Esse sabão em pó já para eu guardar. Ou se você quiser colocar no recipiente, também pode. Eu vou colocar no saco aqui e vou colocar o último ingrediente, que é para deixar o seu sabão em pó super potente. Esse ingrediente vai ser a cereja do nosso bolo para deixar nosso sabão em pó incrível, que vai tirar tudo que é mancha. E tudo que for branco vai continuar branco e vai ficar mais branco ainda. Vocês podem apostar, vocês podem fazer na casa de vocês. Vocês não vão se arrepender. Então faça aí e você deixa aqui nos meus comentários o que você achou dessa receita. Já passei tudo para o saco. Pedi uma ajudinha aqui para agilizar. Agora, por último, vamos colocar 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Como eu falei anteriormente para vocês, o bicarbonato ele vai potencializar o nosso sabão em pó, tá? Eu coloquei um pouquinho mais de 3 colheres porque eu sou um pouco abusado, que eu gosto do bicarbonato. Mas o certo é 3 colheres de sopa de bicarbonato. Agora é só você pegar o saco e dar uma misturada nesse bicarbonato junto com o sabão em pó. E nossa receita já está pronta. Coloquei aqui um pouco do sabão em pó nesse bowl para fazer o teste para vocês. Não vou enganar vocês, esse pano de prato meu está limpo, porque como eu gravo receita, faço as coisas aqui em casa, então é feio ter um pano de prato manchado ou sujo. Então, meus panos de prato sempre tá limpinho. Então, esse teste é para vocês verem a quantidade de espuma que ele faz, como ele dissolve fácil na água, tá? E para você tirar mancha é ótimo. Não tem como mostrar aqui para vocês porque infelizmente
Eu não tenho nada manchado aqui, nada sujo. Mas vocês podem fazer aí que eu garanto a vocês que vocês não vão se arrepender. E aí, gostaram da receita de hoje? Então deixa aqui nos comentários e me fala o que você achou dessa receita maravilhosa para deixar tudo bem limpinho na sua casa. Fora o cheirinho, né, gente? Porque todos os sabões que a gente utilizou nessa receita são cheirosos. Então sua roupa vai ficar super cheirosa. Então, vou ficando por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau!